Quinta-feira, 10 de agosto de 2023, está começando mais um Pix News. Veja o que a nossa equipe preparou para você ficar bem informado. Governo de Santa Catarina lança programa Estrada Boa. Mais de 2 bilhões de reais serão investidos nas rodovias do estado. No Rio Grande do Sul, a Expo Inter é lançada. Maior feira do agronegócio ocorre de 26 de agosto a 3 de setembro no estado. Imprensa exige que inteligência artificial respeite a propriedade intelectual. Equador decreta estado de exceção após assassinato de candidato à presidência. Eleições no país estão mantidas para 20 de agosto. Tem a previsão do tempo ao vivo aqui no estúdio para a sua região. E você vai ver ainda, marinheiros ajudam a salvar tartarugas de lixo marinho. 200 quilos de plásticos foram retirados do mar. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Pix News. Olá, obrigado pela companhia. Agora são 8 horas e 3 minutos. E a Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou ontem, por unanimidade, o projeto de lei que regulamenta a transferência especial voluntária. Com isso, algumas obras paralisadas por falta de repasses de recursos finalmente devem ser retomadas. Mês passado, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina apontou irregularidades no modelo de repasse dos recursos criados na gestão passada, mas entenderam que era legal. As recomendações passadas pelo TJSC auxiliaram na criação da PL que regulamenta a transferência especial voluntária. Com isso, os repasses de recursos do orçamento do Estado prometidos por meio do antigo Plano 1000 e transferidos pelo PIX poderão, assim que sancionado pelo governador, permitir a conclusão de obras já iniciadas e que estão paralisadas, ou ressarcir os municípios daquelas que foram concluídas sem os recursos do Estado. Possibilitando que as transferências especiais voluntárias possam chegar de maneira mais ágil, mais célere aos municípios, porém resguardando o controle, a prestação de contas e também a transparência. Todo o processo estará no portal da transparência do Estado de Santa Catarina, no sistema de gestão fiscal, o SIGEF, possibilitando que os órgãos de controle e qualquer cidadão possam acessar o que está sendo pago ao seu município, o que falta pagar, qual obra que será feita. Estipula-se que em 60 dias os municípios prestem contas do recurso transferido pelo governo, a partir do recebimento da última parcela ou do término do período de execução estabelecido no plano de trabalho. Esperamos que realmente esses recursos sejam liberados aos municípios. Afinal, tem muitas obras em Santa Catarina que estão paralisadas por esse impasse aí do Plano 1000, do PIX, e agora tem esse novo termo aí. A gente espera que os recursos entrem rapidamente no caixa das prefeituras. E Kari Guajajara, liderança indígena da Amazônia, recebeu uma premiação por sua luta contra o racismo. A cerimônia contou com a presença do secretário de Estado americano Antony Blinken. Os Estados Unidos premiaram nesta quarta-feira 6 ativistas por sua luta contra o racismo. Entre os premiados estava a Kari Guajajara, liderança indígena da Amazônia, que promove como advogada os direitos de organizações indígenas. A brasileira recebeu um diploma das mãos do chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, em Washington. O secretário de Estado afirmou que os homenageados representam, em muitos sentidos, tantas pessoas que estão aí fora todos os dias com uma coragem extraordinária, um compromisso extraordinário e uma convicção extraordinária. Os outros premiados são do Peru, Bangladesh, Tunísia, Nepal e Moldávia. 2 acidentes graves nas rodovias federais catarinenses foram registrados nesta quinta-feira. Na BR-282, no município de Águas Mornas, por volta das 7h15 da manhã, um automóvel Celta com placas de Ituporanga bateu de frente em uma carreta. 4 jovens entre 21 e 24 anos estavam no veículo, que ficou irreconhecível. Um morreu e outros 3 ficaram gravemente feridos. O motorista da carreta com placas de Grão-Pará não se feriu. O trânsito ficou comprometido no local até às 9h30 da manhã.
Na BR-470, em Rodeio, no Vale Europeu, por volta das 9h40 da manhã, uma carreta e um veículo Picanto com placas de Blumenau se envolveram em outro acidente grave. O motorista do veículo, que não teve a identidade informada pela PRF, morreu com um impacto frontal. O condutor da carreta, que transportava salsichas de frango, sofreu lesões sérias. A pista, nos dois sentidos, só foi liberada às 3h30 da tarde. Uma denúncia levou os policiais militares e rodoviária federal a abordar o ônibus dos torcedores organizados do Corinthians na manhã de hoje na BR-101, em Itapema, no litoral norte de Santa Catarina. As informações apontavam que alguns dos passageiros tinham cometido furto em um restaurante na cidade de Tijucas, na Grande Florianópolis. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, houve uma varredura no ônibus e nos passageiros. A PM informou que o Canil de Itajaí também atuou na busca por entorpecentes. Nada de irregular foi encontrado. E com investimentos de mais de R$2 bilhões, Santa Catarina lançou hoje o programa Estrada Boa. Santa Catarina possui mais de 6 mil quilômetros de rodovias estaduais, muitas delas em estado de calamidade, o que causa prejuízos em todos os setores da economia catarinense. Com o lançamento do programa Estrada Boa, são esperadas 60 obras em todas as regiões do estado na área de infraestrutura destas vias. As obras começam no dia de hoje, Hoje à tarde, lá no município de Capinzal, o governador Jorginho Melo estará conosco, dando ordem de retomada na SC 150, que é o segmento que vai de Capinzal até Piratuba. Piratuba é um município importante para Santa Catarina, um destino turístico conhecido, Então daremos o início do programa na data de hoje. A ação irá restaurar, implantar e revitalizar mais de 1.500 quilômetros de estradas estaduais, representando 25% de toda a infraestrutura rodoviária no estado. 38 obras são consideradas prioridade, já devendo iniciar os trabalhos em breve. O tempo médio de duração de cada uma será de 24 meses, podendo algumas ultrapassar os 36 meses. As prioridades foram feitas a partir do diagnóstico. Nós temos um critério que parte de ótimo até péssimo, e as prioridades foi diante desse diagnóstico. A cada quilômetro de rodovia é analisada a sua situação, e diante desse diagnóstico e desse estado rodoviário é que foi determinado qual é o nível de intervenção. Então, para revitalização, teremos 1.000 quilômetros e para restauração e implantação, outros 500 quilômetros. Nós temos 131 rodovias, nós vamos trabalhar, está listado 60, vamos começar a primeira etapa em 38, vamos revitalizar, vamos roçar, vamos colocar a camada asfáltica, vamos sinalizar melhor, enfim, para que a gente cumpra com esse desejo dos catarinenses, superando todas as dificuldades, mas infraestrutura é algo fundamental. O volume total de investimento previsto é de 2 bilhões e 165 milhões de reais, dos quais 1,5 bilhão em obras de infraestrutura, que são de financiamento do BNDES, e os 665 milhões em revitalização, provenientes de recursos próprios do estado. No total, 231 municípios serão beneficiados. Estrada é desenvolvimento, Estrada Boa é desenvolvimento. Nós levantamos mais de 600 pontos críticos no nosso estado. Nunca houve um programa dessa envergadura, desse modelo para Santa Catarina, e agora nós temos que atacar principalmente aquelas que estão em estados deploráveis. Cito um exemplo, a 477, que é ali entre Major Vieira e Canoinhas, onde houve 2 óbitos esses dias. Fomos lá a mando do governador, enfrentamos a realidade e o que nós podemos dizer? Que Santa Catarina levada a sério é isso que o governador quer. Por isso, um programa Estrada Boa com certeza vai atingir todas as regiões do nosso estado. E você vai ver a seguir, maior feira do agronegócio, a Expo Inter, é lançada no Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro, adolescente de 13 anos é morto durante operação policial e família pede por justiça. E ainda nessa edição, previsão do tempo para a sua região ao vivo aqui no estúdio. E vamos atualizar as informações sobre o incêndio que atinge há dias o Havaí. 36 pessoas morreram. No Comprão eu pago com qualquer cartão.
Tem de crédito ou débito, é sem complicação. Aqui todo cartão faz um comprão. Brahma Duplo Malte 269 ml, 2,79. Se beber, não dirija. Fraldinha ATC inteiro a vácuo a partir de 19,90 o quilo. Fácil assim, só no comprão. Alcatra com maminha inteiro a vácuo a partir de 24,90 o quilo. Café Três Corações a vácuo 500 gramas, 11,49. Lava roupas brilhante 2,4 kg, 23,99. E leve tudo no cartão. Melhor preço é no comprão. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Mel Garden Floricultura e Paisagismo. Serviços especializados em instalações de jardins verticais, buquês para presente e paisagismo interno e externo. Grande variedade de orquídeas, plantas, vasos, fertilizantes, terra e substrato. Na Rua Lajeado 369, bairro Pinguirito, em Garopaba. Estamos de volta, agora são 8 horas e 13 minutos. Guilherme Lasso, presidente do Equador, decretou estado de exceção no país por 60 dias após a morte de Fernando Villavicencio, candidato à presidência. A medida busca garantir a realização das eleições que estão mantidas para o dia 20 de agosto. O Equador entrou em estado de exceção nesta quinta-feira para garantir a realização das eleições, confirmadas para 20 de agosto, depois do assassinato do candidato à presidência Fernando Villavicencio, candidato dos movimentos de centro, que tinha denunciado ameaças contra ele e a equipe na semana passada. Villavicencio morreu ao ser atingido por tiros quando deixava um centro poliesportivo de Quito depois de um comício. E o segundo decreto que declara o estado de exceção por 60 dias. O segundo decreto declara estado de exceção por 60 dias. As Forças Armadas estão mobilizadas a partir deste momento no território nacional para garantir a segurança dos cidadãos, a tranquilidade do país e as eleições livres e democráticas do dia 20 de agosto. A tranquilidade do país e as eleições livres e democráticas do 20 de agosto. Lasso atribuiu o ataque a membros do crime organizado e advertiu que os responsáveis receberão todo o peso da lei. Jornalista, Villavicencio era um dos 8 candidatos à presidência nas eleições gerais antecipadas no Equador, país extremamente afetado pela violência vinculada ao narcotráfico. Autoridades se reuniram em caráter de urgência na sede do governo depois do atentado, que deixou 9 feridos, entre eles uma candidata ao parlamento e 2 policiais. Cenas que a gente brasileiro realmente vê como uma repetição. Afinal, em 2018, a gente lembra que o então candidato à presidência Jair Bolsonaro sofreu uma tentativa de assassinato, um caso que até hoje está ainda sendo investigado. A gente não sabe quem mandou Adélio assassinar com uma faca o então candidato Jair Bolsonaro, que naquela ocasião conseguiu vencer a eleição aqui no Brasil. E a União Europeia e a Casa Branca condenaram nesta quinta-feira o assassinato do candidato à presidência do Equador, o Fernando Villavicencio. A União Europeia condenou nesta quinta-feira o assassinato do candidato à presidência do Equador, Fernando Villavicencio, e classificou o crime como atroz e ataque contra a democracia. Em nota, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, disse que este trágico ato de violência é um ataque contra as instituições e a democracia do Equador. Os Estados Unidos também condenaram o assassinato. Nas redes sociais, o assessor de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, lamentou a morte e deu os pêsames aos familiares. E olha só que legal essa notícia. As brincadeiras de um bebê elefante ganharam as redes. Ele foi flagrado por uma câmera de visão noturna brincando com um brinquedo no escuro no Centro de Cuidados com Elefantes do Zoológico de Londres. As câmeras foram instaladas para monitorar o rebanho à noite, o qual é vital tanto para o cuidado deles
quanto para os cientistas e conservacionistas do zoológico que trabalham com elefantes asiáticos selvagens. São muito fofos, não é mesmo? Olha lá. E grupos de imprensa exigiram que as empresas pioneiras no ramo de inteligência artificial respeitem a propriedade intelectual dos veículos de comunicação e não usem seu material de forma indiscriminada. Grupos de imprensa publicaram uma carta aberta na qual pedem que as empresas pioneiras no ramo da inteligência artificial respeitem a propriedade intelectual dos veículos de comunicação. O texto desta quarta-feira também exige que o material da imprensa não seja usado indiscriminadamente. A declaração, assinada por empresas como AFP, Getty Images e a agência de notícias americana Associated Press, reconhece que a inteligência artificial pode trazer benefícios significativos para a humanidade, mas lembra que no ritmo atual de desenvolvimento, a inteligência artificial excede muito todos os grandes saltos tecnológicos anteriores, potencialmente na perda dos direitos de propriedade intelectual. Os chatbots como o ChatGPT ou geradores de imagens como o DALL-E 2 foram desenvolvidos com a utilização ampla e indiscriminada de dados da internet. De acordo com a carta, a inteligência artificial generativa e os modelos de linguagem permitem que qualquer ator produza e distribua conteúdo sintético em uma escala nunca vista antes. Além de questões de propriedade intelectual, esses robôs conseguem produzir notícias ou imagens falsas a partir de materiais jornalísticos verdadeiros. Marinheiros britânicos na ilha caribenha de Curaçao ajudaram a limpar o habitat local das tartarugas. 50 marinheiros trabalharam com a Organização de Conservação de Tartarugas para limpar o lixo e checar as tartarugas em busca de doenças na ilha. A Marinha Real disse que a tripulação coletou mais de 200 quilos de plásticos oceânicos do oceano e ajudou com exames médicos para as tartaruguinhas, que são umas lindas também, vamos combinar, né? E olha, no Rio de Janeiro, familiares e amigos exigiram que as autoridades investigassem o assassinato de um adolescente que foi morto na segunda-feira durante uma operação policial em uma favela. Eles fizeram manifestações na comunidade. Tiago Menezes, de 13 anos, ele foi morto a tiros. Segundo a família, ele foi morto quando estava de moto com um amigo por volta da 1 da madrugada. A polícia contesta a versão e alega que foi recebida a tiros por 2 homens que estavam em uma moto. Operações policiais conjuntas em São Paulo, no Rio de Janeiro e na Bahia, nesta semana, deixaram mais de 40 mortos. As atuações ocorreram em locais tomados pelo crime organizado e, consequentemente, em regiões onde o tráfico de drogas domina. A gente questiona aí um adolescente de 13 anos, 1h da madrugada era para estar em casa, não é mesmo? E a edição número 46 da Expo Inter, considerada a maior feira agropecuária céu aberto da América Latina, foi lançada oficialmente nesta quinta-feira. A edição deste ano ocorrerá no dia 26 de agosto até o dia 3 de setembro, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio.
E você vai ver a seguir: mais um naufrágio é registrado e 40 pessoas estão desaparecidas. Papa Francisco pede sensibilidade das autoridades. E vamos atualizar as informações sobre o incêndio no Havaí que vitimou 36 pessoas. E claro, a previsão do tempo ao vivo aqui no estúdio. A gente volta já. Aí, galera apaixonada por carros, motos e objetos antigos, curte o bom e velho rock and roll, música ao vivo, show, gastronomia típica de pub e ainda o chopp bem gelado, coroado como o terceiro melhor do Brasil. Tá na hora de vir pro D20, pessoal. Vem viver essa experiência com a gente. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way, yeah, I gotta go make it. Somos emoção e razão. Somos humanos e tecnológicos. Nós somos apaixonados pelo que fazemos. Esta é a nossa vocação. Hospital Veterinário Vital. Unidade Laguna, Unidade Imbituba, Garopaba. Olá, estamos de volta, agora 8h24 da noite. E após mais um naufrágio que deixou mais de 40 pessoas desaparecidas, o Papa Francisco pediu sensibilidade à causa dos migrantes em todo o mundo. O Papa Francisco pediu nesta quinta-feira para não ficarmos indiferentes às tragédias de imigrantes que morrem na travessia do Mediterrâneo. O apelo foi feito um dia depois da notícia de um novo naufrágio com 41 desaparecidos, incluindo 3 crianças. Francisco disse que recebeu com pesar a notícia e pediu: não fiquemos indiferentes diante destas tragédias e rezemos pelas vítimas e suas famílias. Segundo o depoimento de 4 sobreviventes, a embarcação de metal de 7 metros de comprimento virou devido ao mau tempo na madrugada de sexta-feira, 4 de agosto, após deixar o porto de Sfax, na Tunísia. Os 4 sobreviventes foram resgatados por um navio mercante e depois levados pela guarda costeira para a pequena ilha italiana de Lampedusa, onde revelaram o ocorrido aos demais. Os migrantes originários da Guiné e da Costa do Marfim sobreviveram flutuando em boias à deriva por vários dias. O Papa Francisco, de 86 anos, muito sensível às questões de migração, pede regularmente que os migrantes sejam acolhidos mesmo em países conhecidos por suas rígidas políticas anti-imigração. Segundo os dados coletados pelas Nações Unidas, mais de 1.800 pessoas morreram desde janeiro em naufrágios no Mediterrâneo Central, a rota de migração mais mortal do mundo. Isso representa mais do que o dobro do mesmo período de 2022. O Papa tem razão, é uma causa que precisa realmente de sensibilidade, principalmente dos grandes países que colocam uma série de barreiras com relação à extradição ou à receptação de migrantes de todo o mundo, né? Afinal, eles não saem dos seus lugares por simplesmente uma vontade. Muitas vezes é uma questão de necessidade, saúde pública principalmente, né? E olha, a gente vai dar agora uma passadinha lá no nosso site. Você já sabe, conteúdo todo dia no pixtv.com.br. Matéria bem especial sobre o Dia dos Pais, está chegando. Você já fez a compra dos Dias dos Pais? Se não, fica tranquilo, porque 78% dos consumidores brasileiros ainda não fizeram. Isso que indica uma pesquisa realizada pela Lynx com parceria com o Reclame Aqui, que aponta que a maioria dos brasileiros ainda não foi às compras, né? A pesquisa traz também dados com relação a quem já foi fazer a compra, né? 28% optou pelo método de pagamento como o Pix. Parcelamento de cartão de crédito correspondeu a 14%, enquanto outros 8% optaram para pagamento à vista no crédito e 14% à vista no débito. Essa e mais notícias no nosso site. A gente vai agora destacar mais uma notícia
que aconteceu aqui no litoral sul de Santa Catarina, na cidade de Garopaba. Um homem que foi preso, ele é suspeito, né, de ter cometido o crime de zoofilia, que é contra maus tratos aí com relação aos animais. Esse caso está repercutindo nas redes sociais ao longo de todo o dia. Ele tem 70 anos, foi preso na tarde de hoje, suspeito, portanto, de realizar esse ato de zoofilia contra uma cadela aqui na cidade litoral catarinense. Segundo as informações da Polícia Civil, os denunciantes relataram que o suspeito teria praticado atos sexuais contra o animal. Após as investigações, ficou comprovada a prática, portanto, o mandado de prisão cumprido nesta tarde pela Polícia Civil catarinense. E pelo menos 36 pessoas morreram no Havaí devido aos incêndios florestais que a gente vem noticiando aqui ao longo da semana. As autoridades ainda tentam conter as chamas que já devastaram mais de 800 hectares. Os incêndios florestais que devastam várias localidades do Havaí deixaram dezenas de mortos. O governador do condado de Maui anunciou em um comunicado divulgado nesta quinta-feira que os esforços de combate ao fogo continuam e que as mortes ocorreram em decorrência do incêndio de Lahaina, que ainda está ativo. O balanço anterior citava 6 vítimas fatais. A Agência de Gestão de Emergências do Havaí detalhou que os incêndios começaram na terça-feira, deixando em perigo residências, empresas e serviços públicos, assim como mais de 35 mil pessoas na ilha de Maui. As chamas queimaram mais de 800 hectares. Lahaina, uma localidade de quase 12 mil habitantes no noroeste de Maui, foi a mais afetada. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o incêndio destruindo a área turística, grandes colunas de fumaça e embarcações da Marinha em chamas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou que todos os recursos federais disponíveis nas ilhas ajudem na resposta aos incêndios. E agora já está aqui comigo o Carlos Eduardo. Chegou aquele momento da gente saber como vai se comportar o tempo pelos próximos dias. Frio, a temperatura deu uma oscilada e vai continuar desse jeito, Eduardo? Olá, Thiago, boa noite para você. Boa noite para você que acompanha o Pix News aqui na Pix TV. Pois é, Thiago, o que a gente pode já antecipar é que o pessoal vai ter que ter aí uma boa imunidade para aguentar tantas mudanças no tempo. Nesse momento, uma frente fria avança pelo sudoeste do Rio Grande do Sul, trazendo chuva durante toda a madrugada para o estado gaúcho. Quando essa frente fria chega em Santa Catarina na manhã de sexta, essa instabilidade se espalha, fazendo com que a chuva predomine em algumas localidades e em outras não. Mas isso tudo na parte da manhã. Durante a tarde, boa parte dessas nuvens se desintegram, o sol aparece em quase todas as regiões dos 3 estados do sul e é bem provável que teremos uma sexta-feira bem aproveitável com temperaturas em elevação. A partir da madrugada de sexta para sábado, o tempo muda novamente. No Rio Grande do Sul, continua aberto no sábado. Em Santa Catarina, teremos a presença de nuvens em todas as regiões e a chance de chuva a qualquer momento. E no Paraná, essa instabilidade se concentra mais na parte leste do estado. Mas tem outra mudança, além dessas condições que eu destaquei. Com o cair da tarde, lá no sábado, a temperatura diminui bastante, trazendo frio para a noite de sábado, principalmente para o domingo. Hoje, aqui na tela, nós vamos destacar as temperaturas das 3 capitais do sul, para a gente ver o final de semana. Começando por Curitiba, capital dos paranaenses. Olha só, na sexta-feira, amanhã, sol em Curitiba, o dia predominantemente aberto, fazendo mínima de 19, chegando até os 25 na parte da tarde. Em Floripa, a mínima também de 19, mas durante a tarde pode chegar até os 28 graus. Um pouco de nuvens de manhã, mas a partir do meio-dia, aí o tempo fica bem aberto. Em Porto Alegre, capital dos gaúchos, dia nublado, alguma chuvinha podendo cair durante o dia também. E lá a temperatura não varia tanto, mas mesmo assim com um clima ameno, né? Entre 20 e 24 graus. No sábado, eu tenho também aqui as temperaturas dessas capitais. Ó, no sábado, Curitiba já dá o tempo fica meio emburrado e varia lá entre 16 e 23 graus em Curitiba no sábado. Em Floripa, entre 15 e 19. Mas só para você ter uma noção, assim, geralmente a temperatura mínima é de manhãzinha cedo, né? Aqui, no caso,
essa máxima de 19 é que é de manhã. E aí sim, durante o dia, vai diminuindo a temperatura, como eu falei ali no começo do boletim. Então essa temperatura de 15, ela já é no final de tarde e à noite. E claro, de madrugada cai mais um pouquinho. E em Porto Alegre é a mesma coisa, entre 15 e 17, sendo 17 mais no início da manhã e 15 graus já mais para o fim da tarde e para o anoitecer, mas lá no sul, Porto Alegre tem a presença do sol. Né? A chuva é mais mesmo aqui em Floripa e em Curitiba. E no domingo, a gente também trouxe aqui os destaques. Ó, em Curitiba, no domingo, já aparecem mais nuvens, fica uma chuvinha o dia inteiro e a temperatura variando entre 10 e 12, um dia frio, bom para ficar debaixo das cobertas, hein? Em Floripa varia entre 14 e 16, um dia também sem bem pouca variação na temperatura, bastante nuvem aparecendo. E em Porto Alegre, ainda com sol, mas a temperatura baixa entre 10 e 14 no domingo, né? E apesar do frio que a gente viu aqui no quadro de temperaturas, o sol aparece em boa parte das regiões. As nuvens elas ficam mais no leste do estado catarinense, onde o tempo se mantém nublado, e no Paraná, onde podem ter algumas precipitações na parte central do estado e também na região metropolitana de Curitiba. Já para o início da semana, já antecipando, tá, Thiago? Antecipando aqui para você também. Tanto na segunda quanto na terça, a princípio não teremos chuva e a temperatura sobe um pouquinho. Por enquanto, a dica é vitamina C, imunidade forte e fé em Deus. Por enquanto é isso, Thiago. É isso aí, tem que ter bastante vitamina para aguentar essas oscilações de temperatura. Hoje a Defesa Civil Catarinense emitiu um alerta, né, que é a possibilidade de mudança drástica na questão do clima. Isso já passou, isso já se dissipou, né? Hoje nessa quinta, a gente já percebeu que está um dia mais quente. E amanhã vai esquentar um pouquinho mais. E aí, no sábado, dá essa virada do tempo, né? Durante o dia já fica um clima mais ameno, mas de noite cai bastante a temperatura. É aí que a gente tem que ter cuidado, Thiago. Mas nada que a gente precise se preocupar, né? Um cachecol, né? Uma touquinha, não pegar o sereno, se cuidar. Só os cuidados pessoais, então. É isso aí. Obrigado, Eduardo. Boa noite para você. Bom final de semana, Thiago. Obrigado, igualmente. Bom, e essa edição do Pix News vai ficando por aqui. Lembrando que a gente volta a se encontrar amanhã, 8 da noite. Mais informações você tem na nossa programação no Redação Pix ou no nosso site pixtv.com.br. Pix TV é conteúdo todo dia. Esse alerta.